Nem todo mundo que derrama sangue acaba necessariamente condenado. Alguns acabam salvos. É difícil imaginar que o homem que perfurou Jesus na cruz, sim, aquele soldado romano, teve um destino tão diferente do momento em que ergueu sua lança. Ele era o carrasco, mas o que aconteceu a seguir, poucas pessoas sabem. E quando você descobrir, entenderá que nenhum ser humano está fora do alcance da graça de Deus. Este vídeo não é sobre um mito, é sobre um homem muito real, cuja história foi esquecida por muitos, mas honrada no céu. Longino, o centurião, não era um homem piedoso. Era apenas mais um soldado romano obedecendo ordens. Nas hostes romanas, a posição de centurião era de grande destaque. Era um posto almejado por muitos, mas alcançado por poucos. Para chegar a tal patamar, era necessário não apenas coragem e habilidade militar, mas também disciplina férrea e lealdade inabalável ao império. Como comandante de uma centúria, uma unidade de cerca de 100 soldados, sua autoridade era absoluta. Ele era parte de uma máquina militar que frequentemente impunha a lei pela força, muitas vezes através de métodos brutais, como a crucificação. Naquele dia no Calvário, ele estava apenas cumprindo mais uma ordem: garantir que um certo Jesus fosse devidamente executado. Mas aquele dia no Calvário foi fora do comum. A manhã começava a despontar no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, quando a multidão se aglomerou ao redor do Monte Gólgota. Enquanto Jesus pendia na cruz, os soldados não apenas o crucificaram, mas também lançaram sortes pelas suas vestes, uma prática comum para dividir os pertences dos condenados. Acostumado à brutalidade, o centurião viu algo que jamais havia presenciado: um homem sofrer sem blasfemar, sem insultar, sem sequer desejar o mal aos seus algozes. Pelo contrário, ele ouviu Jesus proferir uma oração comovente: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras perfuraram-lhe a alma como uma lâmina. Ele havia visto homens morrerem, mas nunca assim. Era como se a dor de Jesus revelasse uma glória que Longino nunca havia percebido antes. Então começou o impossível. O céu escureceu no meio da tarde. A terra tremeu sob seus pés. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Um terremoto sacudiu o chão. Rochas se partiram, emitindo sons estrondosos. Os túmulos se abriram e muitos santos que haviam adormecido foram ressuscitados. Não foi um simples acontecimento político ou religioso. Era o céu e a terra gritando juntos que um ato eterno estava sendo realizado. A tradição cristã registra um detalhe chocante sobre Longino. Ele sofria de problemas em seus olhos, como se algo o impedisse de ver plenamente, tanto física quanto espiritualmente. Mas no exato momento em que sua lança perfurou o lado de Jesus, sangue e água jorraram e um milagre aconteceu. Mas um dos soldados perfurou seu lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O líquido sagrado tocou seus olhos e naquele exato momento ele foi curado. Esta cura não foi apenas física, foi um milagre carregado de significado. Deus parecia dizer-lhe: agora você vê, como se o céu lhe sussurrasse: você feriu, mas eu curo. Você participou da dor, mas eu lhe ofereço a vida. Então, diante da morte deste inocente, Longino não pôde permanecer em silêncio. Sua convicção explodiu em uma declaração inesperada. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Ele nunca havia visto nada assim antes. Mesmo nos momentos de tortura e sofrimento, Jesus irradiava uma aura de paz e serenidade que transcendia tudo o que o centurião já havia experimentado. Quando você vê Jesus crucificado, mas glorioso, é impossível continuar vivendo como antes. A transformação iniciada no Gólgota não parou por aí. Longino, outrora um centurião temido, abandonou seu posto, sua armadura e seus privilégios militares para seguir os passos daquele que havia visto morrer na cruz.
Não foi um impulso precipitado, mas uma redenção total. Ele trocou sua espada pela palavra e seu capacete de ferro por uma fé viva no Cordeiro de Deus. Mas as coisas que eram ganhos para mim, eu as considerei como perdas por causa de Cristo. O ex-soldado tornou-se uma testemunha viva. Ele não pregou com base no que lhe foi dito. Ele falou a partir do que viu, tocou, experimentou. Ele foi o primeiro pagão a proclamar publicamente a divindade de Cristo, e sua própria vida tornou-se um sermão vivo. Longino saiu de Jerusalém e começou a jornada anunciando o Evangelho com a autoridade de quem testemunhou a glória da cruz. Chegou à Capadócia, passou pela Cesareia e em cada aldeia por onde passou, contou daquele que transformou sua culpa em redenção. Quão belos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Seu testemunho era diferente, pesado, autêntico. Não era um discurso erudito, nem uma teologia de segunda mão. Ele falava com lágrimas, com força, com verdade. Mas nem todos ficaram felizes com isso. O Império Romano não apoiava desertores, e muito menos aqueles que trocaram César por Cristo. Longino foi denunciado, perseguido, caçado como traidor. Foi-lhe oferecido negar a sua fé e regressar à segurança da vida militar. Mas respondeu como Pedro nos Atos: quanto a nós, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A tradição relata que Longino foi submetido a um martírio brutal. Ele foi torturado de maneira extremamente cruel, tendo sua língua arrancada para silenciar sua voz e seus olhos removidos. Quando sua cabeça foi colocada no cepo, ele orou. E ali, em silêncio, o centurião romano foi coroado no céu, como um mártir pela fé. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ao longo dos séculos, a Igreja reconheceu o impacto de sua jornada. Passamos a chamá-lo de Santo Longino. Não por simples tradição, mas porque sua vida se tornou fonte de inspiração para gerações inteiras. A história de Longino nos mostra que ninguém está perdido demais para ser encontrado. Ele começou como um inimigo da cruz e terminou como um mártir do Evangelho. Se até aquele que traspassou o corpo de Cristo foi tocado pela graça, o que está impedindo você também de experimentar uma transformação? Talvez você tenha cometido erros graves, talvez você tenha se afastado, mas se você quiser, Deus pode mudar seu destino hoje. Não importa o que foi feito com você ou o que você fez, o sangue que curou Longino ainda tem o mesmo poder. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas. E essa mesma voz que uma vez disse: Pai, perdoe-os, agora está te chamando pelo seu nome. É a hora de voltar, deixar a dor e a vergonha para trás e começar uma nova caminhada de fé. Deus não busca a perfeição. Ele busca um coração pronto para se entregar. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: quero viver o que Deus planejou para mim. E aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal, porque hoje talvez seja o dia em que você realmente se conectará com seu Salvador. Amém.